Ok, gente, então nesse vídeo 2 nós vamos falar sobre combustão completa e incompleta. Nós vamos comparar as duas. Antes de tudo, nós temos que relembrar uma coisinha que vocês aprenderam em Química do ano passado, tá bom? O que acontece? Ou até estão estudando agora para o Enem, porque esse assunto é bem importante, cai bastante no Enem. Durante a reação, então, de combustão, ocorre a liberação de calor, liberação de energia, lembra que eu disse? Então, mas durante uma reação, ela pode ocorrer com liberação ou com consumo de energia. Isso qualquer reação, né, falando. A de combustão é sempre liberação, tá bom? E nós conhecemos isso, então, sobre variação de entalpia. E aí, relembrando, nós temos que o ΔH, que é essa variação de entalpia, ele é o valor de H, ou seja, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. E aí, se nós temos, então, um valor de ΔH positivo, significa que o H dos produtos é maior que o H dos reagentes, ou seja, é uma reação endotérmica, ela absorve calor. Por isso que o H dos produtos fica maior do que o dos reagentes. Agora, se nós tivermos um ΔH menor do que zero, ou seja, negativo, significa que o H dos nossos produtos é menor do que o H do reagente. O que acontece então? Está acontecendo uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Se vocês lembrarem, os gráficos de entalpia, eles são assim, ó. Nós temos aqui, então, aqui, esses dois patamares, né? E aí, imaginem que aqui é o patamar dos reagentes e aqui dos produtos. Lembram? Então, aqui nós temos um valor de entalpia, né? Uma energia, e aqui durante o tempo de reação. Se nosso valor de entalpia dos reagentes é menor do que o dos produtos, ou seja, após a reação, nós tivemos um aumento aqui. Que caso que nós temos aqui, ó? Nós temos esse caso aqui, né? Entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. O que aconteceu, então? Uma reação endotérmica, porque daqui para cá, ó, os produtos absorveram calor, certo? Agora, em outro gráfico, aqui, tempo de reação por entalpia, imaginem que a gente tem, então, o contrário. Aqui seria a nossa energia dos reagentes, nossa entalpia dos reagentes, e aqui nossa entalpia dos produtos. Após a reação, o que acontece? Os produtos estão com menor entalpia. Então, se a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente, nós temos uma reação exotérmica, ou seja, ela liberou o calor daqui dos reagentes para os produtos. Vocês lembram disso, né? Então, e a combustão, mais uma vez, ela é exotérmica, porque ela libera calor. Inclusive, nós usamos os combustíveis, imagina então o gás de cozinha, nós queimamos o gás de cozinha para quê? Para aquecer as coisas no fogão. Então, ela é uma reação que libera calor, tá bom? E aí, então, voltando, nós podemos classificar a combustão em duas. Pode ser a combustão completa ou a combustão incompleta, tá bom? Na combustão completa, gente, e sempre lembrando, né, a combustão de combustíveis orgânicos. O que são combustíveis orgânicos? Que possuem o carbono, tá bom? Então, na combustão completa, nós temos a formação do gás carbônico, que é o dióxido de carbono, né, que é o CO2, e nós temos a formação de água também, ok? E um exemplo, né, muito do nosso cotidiano, é a respiração humana, porque nós temos a queima dos alimentos, né, que ocorre, então, a combustão. E temos também a combustão da gasolina. E se fosse o inverso da nossa respiração humana, nós temos o quê? A fotossíntese. Por quê? O que nós fazemos na respiração humana aqui? Quem sabe qual molécula é essa? Depois me falem no grupo. Mas nós temos, então, essa molécula que, ao reagir com o oxigênio, ela, no nosso corpo, ela vai nos dar, então, CO2, mais água e mais energia para o nosso corpo. Então, olha só o processo de respiração. Entra oxigênio e sai CO2. Olha o processo da fotossíntese. Para a fotossíntese acontecer, entra CO2, água e energia do sol, né? E vai sair o quê? Olha aqui, oxigênio, tá bom? E a energia para a planta, né? O alimento para a planta. Enfim, nós temos, gente, impurezas nos nossos combustíveis, tá bom?
Então, a gasolina, ela possui diversas impurezas porque ela é uma fração do petróleo. O petróleo, ele tem diversas frações de tudo quanto é coisa, principalmente hidrocarbonetos, né? Mas também tem enxofre. E nós não conseguimos fazer essa divisão extrema. Sempre vai ficar algumas impurezas. E o enxofre, ele é uma impureza, assim, muito indesejada, porque ele produz o dióxido de enxofre, que ele é tóxico, corrosivo e acidifica a atmosfera, então ele forma chuva ácida e tudo mais. Já o álcool, ele não tem essa impureza de enxofre, enquanto o diesel, ele tem muita impureza, tem muito enxofre, né? E aí um grande desafio de pesquisadores é diminuir essa concentração de enxofre, métodos, né, que sejam vantajosos economicamente, para reduzir essa quantidade de enxofre e tornar o diesel menos poluente. Porque se o diesel tiver menos enxofre, aí já fica um produto ótimo, né? Agora então, vamos falar então agora da combustão incompleta, tá bom? Lembrando que combustão completa nos fornecia, então, CO2 mais água. Já combustão incompleta, o que ela vai nos fornecer? Ela vai nos fornecer monóxido de carbono, ou seja, o CO, e também fuligem, que é o carbono, tá bom? E como que ela ocorre? Por que ela ocorre? Quando nós temos falta de oxigênio durante a combustão, nós temos, então, uma combustão incompleta. Reparem aqui, ó, que o monóxido de carbono, qual a diferença dele para o dióxido de carbono? É que ele tem um oxigênio a menos, ou seja, isso indica, né, uma deficiência de oxigênio e também a ineficiência da reação. Ela não conseguiu formar o CO2, ela formou apenas o monóxido de carbono, tá bom? E qual que é o grande problema do monóxido de carbono? Ele é muito tóxico para nós. Ele dificulta, então, a função da hemoglobina, que ela renova o oxigênio, né, no nosso sangue. E, então, poucas quantidades de monóxido de carbono no ar já causa tontura e dor de cabeça na gente. Imagina em quantidades maiores, né? Enfim. E nós temos a formação de fuligem também, quando nós temos mais deficiência ainda de oxigênio, né? E o que acontece? Ela impregna nos nossos pulmões e aí causa diversos problemas respiratórios. Coloquei aqui uma reação. Nós vemos, então, o metano reagindo com 3,5, né? Aliás, 3 sobre 2, 1,5 aqui de oxigênio e dando monóxido, né? Dando CO, gasoso, mais água líquida. Então, vamos ver aqui sobre as quantidades de calor liberado. Para a combustão completa do metano, nós temos que metano mais oxigênio nos dá CO2 mais água, com um valor de ΔH de menos 802 kJ por mol, ou seja, para cada mol de metano, ele me dá isso daqui de energia liberada. Lembra? ΔH negativo, energia liberada. Agora, na combustão incompleta do metano, nós temos que metano mais oxigênio, só que vai nos dar o quê? CO mais água. Notem que aqui nós temos 2 mols de oxigênio, aqui nós temos 1,5 mol apenas, tá bom? Mais água e com ΔH de menos 520, ou seja, ele já libera também menos energia, né? E nós queremos a combustão de combustíveis para gerar energia, então já é menos vantajoso, né? E nós temos também metano reagindo com uma molécula só de oxigênio, nos dando então o carbono, né, aqui, que é a fuligem, mais 2 moléculas de água também, com ΔH de menos 408,5 kJ por mol, que é menor ainda, né, dos 3, tá bom? E eu vou pedir então de tarefa para casa para vocês me responderem essa pergunta aqui. Após esses 2 vídeos que nós vimos, né, qual combustão que é mais vantajosa para nós? A combustão completa ou a combustão incompleta? Comparando, então, as duas. E não esqueçam de justificar.